O presidente americano Trump está hoje em uma verdadeira enrascada, em uma situação política muito difícil. Podemos dizer que ele está frustrado, cercado e vivendo um verdadeiro aperto. Foi exatamente assim que o site americano Axios descreveu. O Irã impõe suas condições com sangue frio. Com essa proposta de 3 etapas, coloca os Estados Unidos diante de 2 opções amargas. Ou reconhecem a derrota e abrem o Estreito de Hormuz sob as condições do Irã, ou aguardam a grande explosão que começará em 1º de maio. Qual é a relação do filho do Shah com o que está acontecendo hoje nas salas fechadas? E por que a Guarda Revolucionária Iraniana começou a se preparar para um golpe decisivo? Temos desenvolvimentos muito importantes hoje, mas vamos para um intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Opinião, ao qual dedicamos o programa de hoje. Para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades desse conflito que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. O primeiro assunto que abordamos hoje, prezados telespectadores, é o que foi publicado no site americano Axios, que afirmou que autoridades do governo dos Estados Unidos estão muito preocupadas com a possibilidade desse conflito com o Irã se transformar em um confronto congelado, ou seja, que se torne um conflito suspenso sem que a guerra recomece, nem que se chegue a um acordo de paz. As coisas permanecem suspensas assim, ou seja, como estão hoje, e o Estreito de Hormuz também continua fechado dessa forma. Esse site afirmou que o governo americano, o governo de Trump, está muito preocupado com esse cenário que se tornou iminente, e esse cenário é claramente o que o Irã deseja atualmente. Ou seja, e eu expliquei para vocês no episódio anterior, que foi sobre esse assunto, como o Irã apresentou uma nova proposta composta por 3 etapas. A primeira etapa é parar a guerra, enquanto a segunda etapa será a negociação sobre o Estreito de Hormuz, que obviamente vai durar muitos meses, e depois disso, se houver acordo sobre o Estreito de Hormuz, virá a terceira etapa, que será sobre o dossiê nuclear iraniano. Isso significa congelar o conflito, isso significa entrar em uma longa série de negociações, mantendo essa situação, ou seja, mantendo o Estreito de Hormuz fechado. De acordo com o que foi publicado no site Axios, Trump, ou seja, o governo americano em geral, está muito preocupado com esse cenário futuro, que claramente as partes já começaram a entrar nesse cenário hoje. O site Axios disse, segundo sua fonte, que o presidente americano Trump se encontra em uma situação muito difícil, está frustrado e vive um verdadeiro dilema, porque ele não consegue usar a força novamente, não consegue voltar à guerra e, ao mesmo tempo, também não consegue recuar. Porque, ao fazer isso, ele provaria que realmente saiu derrotado dessa guerra, que poderia ter sido evitada, claro, se não fosse uma guerra absolutamente necessária. Na semana passada, vimos como o presidente americano Trump estendeu essa trégua com o Irã unilateralmente sob o pretexto de esperar até que as negociações terminem, enquanto, na verdade, ainda não há negociações. E isso confirma o dilema em que Trump se encontra. Ele foi obrigado a estender essa trégua porque não consegue voltar à guerra e continuará sempre prorrogando essa trégua. Isso significa que entraremos em um conflito congelado e o lado que não conseguir resistir por mais tempo, ou seja, o lado que não conseguir suportar por mais tempo esse fechamento do Estreito de Hormuz, será o que cederá. Hoje, estamos a 60 dias do início dessa guerra. 60 dias. O custo da operação militar americana já ultrapassou hoje os 65 bilhões de dólares, porque existe um site chamado Iran War Cost Tracker. Esse site monitora e acompanha os custos dessa guerra
desde o início em tempo real. Ele calcula apenas o orçamento operacional dessas forças americanas na região, incluindo pessoal, navios, aviões e assim por diante. De acordo com o site, vemos que os Estados Unidos perdem US$ 1 bilhão por dia nesse conflito. Os gastos desde o início desta guerra já ultrapassam US$ 65 bilhões. Certo. Então agora, quando analisamos as declarações de Trump, encontramos algumas. Ele fala que os Estados Unidos estão se beneficiando desse fechamento do Estreito de Hormuz. Ela produz petróleo e gás e os vende a esses preços elevados, então está se beneficiando, ou seja, está lucrando com isso. Mas, na verdade, vemos que existe uma realidade diferente. Há outro site americano com quase o mesmo nome. Esse site também acompanha os preços do diesel e da gasolina e também calcula em tempo real quanto o cidadão americano pagou a mais pelo combustível desde o início desta guerra. Então vemos que o cidadão americano pagou desde o início desta guerra mais de US$ 28 bilhões a mais em relação aos preços dos combustíveis de antes do início da guerra. O cidadão americano não aceita nenhum aumento, mesmo que seja nem que seja de 1 centavo. Isso para que todos saibam hoje. O cidadão americano pune o político que é responsável por esse tipo de aumento e o pune nas urnas. Ou seja, essas questões afetam muito os resultados das eleições, então Trump está em apuros agora. Lá nos Estados Unidos, há estados onde o preço do combustível chega a cerca de $6 por galão, como o estado da Califórnia. Ou seja, estamos falando de cerca de $1,50 por litro, 15 dirhams. Então, quando alguém ouve $1,50 por litro, pode achar que é um preço muito normal. No Marrocos, por exemplo, temos praticamente o mesmo preço. Mas a diferença aqui é que os Estados Unidos são um país produtor e exportador de petróleo. Então era para o preço lá ser como nos outros países produtores, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Líbia e assim por diante. A presidente da Comissão Europeia também, Ursula von der Leyen, disse hoje que a Europa está perdendo diariamente 500 milhões de euros devido ao que está acontecendo hoje no Estreito de Hormuz, por causa do aumento dos custos dos combustíveis. Se calcularmos, desde o início desta guerra, veremos que o número chega ou ultrapassa 30 bilhões de dólares. Estamos falando de apenas alguns dias após a trégua. Se o fechamento do Estreito de Hormuz continuar por mais tempo, os preços, claro, vão subir ainda mais. O jornal americano Wall Street Journal disse, citando autoridades americanas, que Donald Trump ordenou ao seu conselheiro que se preparasse para um cerco de longa duração ao Irã, ou seja, para se preparar para um conflito congelado que vai começar. Agora, o que se observa é que estamos testemunhando uma competição única. De fato, cada lado tenta mostrar que está resistente, que não é afetado pelo que está acontecendo em Mas e Cormos. O Irã diz que o fechamento prolongado do Estreito de Hormuz por parte deles levará a grandes distúrbios na economia global e causará uma crise séria no setor de energia e assim por diante. Enquanto isso, os Estados Unidos dizem que o bloqueio marítimo prolongado que impõe ao Irã levará a uma crise séria no Irã, porque a produção de petróleo no Irã vai parar. Portanto, haverá uma crise. Mesmo que um acordo seja alcançado depois, ambos os lados tentam mostrar que o conflito congelado é do seu interesse, enquanto o site Axios revela, Deberge. Como eu disse, há uma grande preocupação dentro do governo dos Estados Unidos, pois está claro que esse conflito agora está tomando proporções econômicas muito sérias, transformando-se em uma guerra de nervos para o Trump. De fato, como eu disse, é ele quem está vivendo esse problema hoje, um verdadeiro dilema, e agora ele só procura qualquer saída para não parecer derrotado ou que está sofrendo. Há uma declaração do vice-chefe do Mossad israelense chamado Odi Levin, que disse que os iranianos nunca vão levantar a bandeira branca, não vão se render
nem levantar a bandeira branca. E ele disse que todas as avaliações sobre o Irã estavam erradas, ou seja, eles esperavam uma coisa, mas o que aconteceu foi algo totalmente diferente. Ele disse que o plano do Mossad falhou e que Israel sofreu uma derrota diante do Irã. Ele disse que isso é uma derrota operacional e estratégica. Por isso, há quem diga hoje nos Estados Unidos que Trump talvez esteja caminhando para fazer um acordo com uma figura iraniana e que o Irã a colocaria como novo presidente do Irã. Assim como aconteceu nos últimos anos com a Venezuela, ou seja, repetir a experiência da Venezuela quando a Venezuela tinha 2 governos, o governo real na Venezuela e outro governo fictício, podemos dizer, no exterior, ou seja, quando foi nomeado um governo no exterior. Naquela época, quase todos os países do mundo, incluindo aliados dos Estados Unidos e a Europa, reconheceram esse governo. Então Trump talvez, de acordo com o que está sendo discutido nos Estados Unidos, talvez siga o mesmo caminho para sair dessa crise, até que surjam novos planos em relação ao Irã. E essa pessoa sugerida, claro, é o filho do antigo Shah do Irã. Porque o seu aparecimento recente na Alemanha e sua exposição na mídia de lá tinham como objetivo ganhar apoio e reconhecimento europeu. Depois que for feito um anúncio pelos Estados Unidos, isso significa que Berlouli se tornaria presidente do Irã, assim como Juan Guaidó. Mas está claro que a Europa rejeita ou rejeitou esse plano, pois isso fica evidente exatamente pelas declarações recentes que vieram dos líderes europeus. Depois disso, ou seja, 1 ou 2 dias atrás. Então talvez essa seja uma das soluções que Trump vê como possível. Formar um governo iraniano no exterior e pressionar os países a reconhecê-lo até que outro plano para derrubar o regime iraniano seja preparado. Mas a realidade aqui é totalmente diferente. Quero dizer, o Irã não é a Venezuela. Esse plano nem funcionou com a Venezuela. Então, como poderia funcionar no Irã? Com o Irã, que saiu vitorioso nesta guerra, ou seja, com um país sobre o qual hoje é difícil impor um verdadeiro cerco. O problema para Donald Trump desta vez é que os países que vão reconhecer esse governo externo fictício do Irã serão poucos, dá para contar nos dedos, e não terão nenhuma influência real, porque serão países fracos, sem voz, países pequenos. Não haverá reconhecimento nem da União Europeia, nem do Reino Unido, nem de qualquer outra parte influente. Nem mesmo os países do Golfo poderão reconhecê-la. Por medo de qualquer resposta devastadora do Irã. Portanto, é verdade que essa ideia está sendo considerada por Trump. Já que há discussões sobre isso nos Estados Unidos, ela está na mesa de Trump. Mas sua implementação não terá sucesso, e é isso que faz Trump hoje hesitar, esperar. Talvez qualquer mudança possa acontecer de repente, ou algo assim. Na verdade, prever o que vai acontecer se tornou algo muito difícil. Ninguém pode prever o que Trump fará para sair desse impasse. A solução ideal, na minha opinião agora, é que Trump aceite a proposta iraniana, essa proposta composta por 3 etapas que talvez resolva essa crise mundial. Assim, Trump levantaria o bloqueio marítimo contra o Irã em troca de o Irã abrir o Estreito de Hormuz da maneira que quiser, ou seja, cobrando taxas, impondo tarifas aos navios. E as negociações continuariam até que se chegue a um acordo sobre os demais detalhes. Essa solução já estava proposta desde o início, é a solução ideal, mas Trump tem receios, porque essa solução seria vista como uma vitória iraniana. E, consequentemente, isso fortaleceria a influência iraniana na região, enquanto a imagem dos Estados Unidos na região ficaria cada vez mais abalada. Por isso, Trump está hesitante, ele está indo para o segundo cenário. Qual é esse? Qual é o segundo cenário que ele acha que vai dar certo?
é continuar impondo o bloqueio marítimo ao Irã, acreditando que esse bloqueio fará com que o Irã se renda e faça concessões. Mas o Irã, se todos perceberam isso hoje, o Irã enviou mensagens fortes por meio de várias declarações. A mais importante dessas declarações foi que hoje disseram que estão se preparando para uma ação militar sem precedentes para enfrentar essa pirataria. A Marinha dos Estados Unidos, ou seja, o bloqueio marítimo americano. O Irã disse que o exército iraniano mostrou autocontrole apenas para dar uma chance à diplomacia. Mas, como disseram, tudo tem limite. Agora, eles estão ameaçando retomar a guerra, ou pelo menos realizar uma ação militar para quebrar esse bloqueio marítimo, uma ação militar contra a Marinha dos Estados Unidos. Isso nos leva ao terceiro cenário possível. Se o Irã realmente se encontrar sofrendo com esse bloqueio marítimo, o Irã não ficará em silêncio. O Irã, nesse caso, vai intervir militarmente e voltará à guerra que Trump quer evitar. O Irã tem uma doutrina muito forte. Quem espera que o Irã vá colapsar por causa de um bloqueio marítimo está enganado, vivendo um verdadeiro delírio. Se o Irã perceber que está colapsando, ou pelo menos sofrendo, ele vai voltar novamente à guerra e destruirá toda a região. Naquele momento, o Irã tem um princípio e uma estratégia que segue desde o início desta guerra. Olho por olho. Todos sabem disso. O Irã não vai esperar chegar a essa situação catastrófica que Trump espera. Antes disso, ele vai agir e retomar a guerra. E ainda hoje, o Irã tem muitas outras cartas na manga, ou seja, ainda não as usou. Por exemplo, pode fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, pode também cortar os cabos de fibra óptica que passam sob as águas do Estreito de Hormuz e também pode reiniciar a guerra. A última opção que restaria ao Irã, naquele momento, seria escolher entre ataques rápidos que destruiriam tudo na região contra uma coalizão de Epstein, em geral, ou uma guerra de desgaste lenta, que aumentaria o esgotamento das capacidades militares americanas. E aqui, prestem muita atenção. O prazo de Trump nesta guerra restam apenas mais algumas horas. Vai acabar em pouco tempo. No dia 1º de maio exatamente, o Congresso americano terá que tomar uma decisão, ou parar a guerra, ou dar aprovação para Trump continuar e financiar a guerra. E o que está claro é que o Irã hoje está esperando para ver como as coisas vão se encaminhar no dia 1º de maio, porque esse dia talvez seja um dia decisivo, é o dia que vai determinar o destino da região. E o problema hoje para os Estados Unidos é que a Guarda Revolucionária Iraniana se tornou mais forte do que antes depois dessa guerra, que Trump lhe deu uma grande oportunidade de se tornar tão poderosa e de se tornar mais popular hoje na região. Hoje, a Guarda Revolucionária diz abertamente que deu oportunidade suficiente para a diplomacia, mas ela não teve sucesso, ou seja, é preciso voltar à guerra, como se estivesse enviando a mensagem de que, se a diplomacia não funcionar, é preciso voltar à guerra. Se os Estados Unidos continuarem rejeitando as condições do Irã, a resposta iraniana será então decisiva e diferente desta vez. É isso que a Guarda Revolucionária diz hoje. Então agora realmente estaremos diante das últimas horas, antes da chegada do dia decisivo que determinará o destino da região. Vamos ver o que exatamente acontecerá nas próximas horas e voltaremos, se Deus quiser. Inscrevam-se e curtam. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!